Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 7 de março. As ligações e mensagens de SMS aplicando golpes estão cada vez mais crescentes e entre os principais alvos estão as pessoas com mais de 40 anos de idade. Em crimes de estelionato, os mais velhos são considerados alvos mais fáceis pelos criminosos, porque em alguns casos têm dificuldades com senhas e aplicativos, e aí ficam mais vulneráveis às abordagens que ainda acontecem muito por telefone e SMS. Uma pesquisa da empresa de cibersegurança Silverguard mostra que 26% dos golpes contra pessoas acima de 40 anos começaram por ligação ou mensagem de texto. Para quem tem mais de 60, a taxa foi de 19%. E para vítimas com idades entre 18 e 39 anos, o indicador cai para 5%. Mas é importante que todos fiquem atentos. E tem algumas características que facilitam a percepção de que a ligação ou mensagem é um golpe, como, por exemplo, a falsa sensação de urgência, que faz com que a vítima tome uma decisão sem pensar nas consequências, como transferir dinheiro ou fornecer dados. Acontece muito dos golpistas falarem que a conta será bloqueada se os dados não forem fornecidos. Mas é preciso ressaltar que os bancos não solicitam dados financeiros por telefone ou SMS. E quando a pessoa identifica ali algum indício de golpe, precisa verificar a autenticidade da solicitação por meio dos contatos oficiais da instituição, porque os criminosos costumam se apresentar em nome de bancos ou lojas conhecidas. Então, basta entrar em contato direto com esses lugares. E a recomendação é registrar um boletim de ocorrência para que as autoridades saibam o número ou os números usados pelos golpistas e assim possam tomar alguma atitude para evitar outros golpes. O crime de estelionato tem pena de 1 a 5 anos de prisão. A Polícia Civil de São Paulo prendeu hoje os 2 maiores exportadores de celulares roubados em uma operação na região central. A dupla teria movimentado 10 milhões de reais em 5 anos. Os 2 homens apontados pela Polícia Civil como maiores exportadores de aparelhos roubados e furtados em São Paulo foram presos durante uma operação na região central da capital. Na Rua Guaianazes, conhecida como Nicho dos Celulares Roubados, os policiais apreenderam centenas de aparelhos. De acordo com as investigações, a dupla teria movimentado mais de 10 milhões de reais em 5 anos. Eles fariam parte de uma organização criminosa de senegaleses e, apesar de serem brasileiros, nascidos em Foz do Iguaçu, os 2 são de origem árabe. Segundo a polícia, a dupla seria o topo da cadeia ilícita, com criminosos que compravam celulares roubados e exportavam para outros países. Desde maio do ano passado, a polícia realiza investigações para combater roubos e furtos de celulares e identificar os assaltantes que agem principalmente no centro de São Paulo. De acordo com a polícia, foi possível constatar durante a operação a existência de um esquema criminoso articulado por estrangeiros que adquiriam aparelhos celulares ilícitos e vendiam para diversos estados. E mudando de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai priorizar em caráter de urgência todos os pedidos de registro de dispositivos destinados ao diagnóstico da dengue. A decisão foi tomada durante a reunião da diretoria da Anvisa. O objetivo é ampliar o fornecimento de meios eficazes para o diagnóstico precoce da doença, permitindo uma resposta mais rápida no controle da epidemia. A medida abrange as solicitações em andamento e também as que forem protocoladas ao longo dos próximos 60 dias. A Anvisa informou que está avaliando, a pedido do Ministério da Saúde, a possibilidade de comercialização de autotestes para a dengue.
E nos destaques internacionais, a guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza completou 5 meses sem que os mediadores internacionais tenham conseguido negociar uma trégua. Mais de 30 mil pessoas já morreram no conflito. Representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito, reunidos no Cairo desde domingo, esperavam anunciar um acordo antes do início do Ramadã, o mês sagrado de jejum para os muçulmanos, que começa no domingo. Mas a delegação do Hamas, que participava das reuniões, deixou a capital egípcia após considerar que Israel não atendeu às exigências mínimas por um cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu lançar uma ofensiva por terra contra Rafah, caso o Hamas não liberte os mais de 100 reféns que ainda estão em cativeiro até o início do Ramadã. Cerca de 1,5 milhão de pessoas se refugiam em condições precárias nesta cidade do sul da faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito e que já foi bombardeada mais de 30 vezes pelo exército de Israel. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas, a guerra já deixou mais de 30.800 mortos no enclave palestino, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. O mundo já registra 9 meses consecutivos de recordes de temperaturas. Os dados foram divulgados hoje pelo Observatório Europeu Copérnicos. Os últimos 3 meses foram os mais quentes já registrados e com fevereiro são 9 recordes mensais consecutivos provocados pela mudança climática e o fenômeno El Niño. É o que apontam os dados publicados nesta quinta-feira pelo Observatório Europeu Copérnicos. A temperatura média foi de 13,54 graus Celsius em fevereiro, 1,77 acima da média do segundo mês do ano no período 1850 a 1900. O resultado também representa 0,12 graus Celsius a mais do que o recorde anterior para o mês de fevereiro, estabelecido em 2016. Durante 4 dias, de 8 a 11 de fevereiro, as temperaturas ficaram 2 graus Celsius acima da era pré-industrial, mas isto não significa necessariamente que tenha sido alcançado o limite máximo do Acordo de Paris de luta contra as mudanças climáticas, que propõe uma meta ideal de 1,5 graus. Nos últimos 12 meses, o mundo registrou temperaturas 1,56 graus Celsius, superior à média do século XIX. Fevereiro de 2024 representa o 9º recorde mensal consecutivo superado. Temperaturas elevadas foram registradas em todo o planeta, mas a Europa foi o grande destaque, com temperaturas 3,30 acima da média. A temperatura média dos oceanos, que cobrem 70% do planeta, atingiu o recorde mensal, com 21,06 na superfície do mar, excluindo do cálculo as áreas próximas aos polos. Este aquecimento ameaça diretamente a vida marinha e pode reduzir a capacidade de absorção das emissões de gases do efeito estufa nos mares, que são sumidouros de carbono e absorvem 90% do excesso de energia gerado pela atividade humana. O mundo sofreu nos meses recentes o impacto do fenômeno climático natural El Niño, o que provoca temperaturas mais elevadas. A Organização Meteorológica Mundial indica que existe a possibilidade de que Laninha se desenvolva ainda este ano. O fenômeno contrário provoca uma diminuição das temperaturas globais. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau!